Lá no meu canal eu fiz uma análise com mais RDD, riqueza de detalhes. Mas olha só, eu vi. A gente não lembra disso, né? Esse time dele ganhou o Independente de 5-0 do Flamengo. Isso foi em setembro. E o time do Flamengo que jogou, César, eu vi no papel, é o time do Flamengo. Com o Ilharão, com o Rodrigo Caio, com o Felipe Luiz, com o Isla na direita, com o Gerson, com o Diego, com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e o Bruno Henrique. Esse é o time que jogou. Era um treinador aquele lá, né? O falsificado lá, né? O Domenech Torrent. Tomou 5-0. E aí foi pro Maracanã, foi 4-0 pro Flamengo. Isso diz muito dos times do Ramírez. Pois é. Que corre risco. E viu os jogos com o Corinthians. 2-2 e 2-0. Ele ganhou do Corinthians 2-0 e empatou 2-2 em São Paulo. Ele joga realmente, quando ele na saída de jogo, os dois zagueiros, o goleiro joga muito com os pés, os zagueiros recuam, ficam dentro da área, os laterais bem abertos, e vem o volante, que é essa função que ele está dizendo do Busquets, que o cara do Barcelona falou, para buscar o jogo. E ele sai para jogar com calma. Quando é que ele tem pressa e velocidade? Ele tem uma intransigência, o Independente Del Valle do Ramírez, na retomada da bola. Ele faz marcação alta e quando ele retoma a bola, aí ele age. Aí ele é rápido para pegar o time desarrumado em campo. Eles chamam essa situação de perde e pressiona. Isso aí. E o Guardiola ele tem um treinamento que é específico, no livro dele ele conta isso, que é o de 8 segundos, retomada em 8 segundos. Ou seja, o que acontece? E aí eu vou contar só, parênteses do JB, né? Uma historinha do Anderson, o Anderson quando chegou aqui. No primeiro jogo dele, eu pensei que, cara, ele tá na Europa, porque ele perdia a bola jogando pelo Inter, todo o time do Inter recuava e ele avançava para roubar a bola, porque era o que ele tinha na cabeça de anos na Europa. O que acontece, e que o Ramírez vai tentar colocar aqui, tá todo o time lá em bloco, atacando, perdeu a bola, não volta todo mundo. Por 8 segundos, vai uns 5 caras tentar roubar a bola. Se de fato não conseguiu, aí tu volta. Mas é um treino basicamente de 8 segundos essa. Perdeu a bola, perde, pressiona. Pressionou lá em cima, tentou roubar, fez a pressão, não conseguiu, aí sim tu recua. Os laterais, César, jogam do lado do risco, esse risco aqui, eles jogam do lado desse risco bem abertos. E os dois homens de frente, tem um lá, um centroavante, também bem abertos. Eles espalham o time. Ele não tem a figura. É uma mudança de. Ele não tem a figura filosofia. Central. Esse cara, assim, o pensador do time que vai ficar centralizado, distribuindo, não tem. Joga com um volante e 2 meias. Os 2 meias são os jogadores que mais mudam de posição dentro E do o campo. grande ganho do Kudê para ele, César, que eu tô encantado com isso, porque era uma coisa que não me descia aqui. E aí eu falava isso, olha, eu não gostava, não gostaria que fosse assim. E muita gente dizia, mas isso é o futebol moderno, tal, que se joga na Europa. Não necessariamente. O grande ganho dele é, quando tinha o Musto, que a gente citou aqui, lembra que ele trouxe o Musto ficava na frente da área quando o Inter estava sendo atacado, e aí quando saía, ele passava para trás dos zagueiros e os zagueiros iam jogar. Ele vai jogar com os zagueiros, provavelmente o Moledo não vai jogar com ele, estou dizendo provavelmente, né? Tem muito tempo ainda, o Moledo só volta em outubro, mas ele não recua o volante para trás e deixa os zagueiros armarem o time, ele faz o contrário. Os zagueiros ficam um pouco mais atrás e o volante é quem articula esse time. Então, é um volante que vai fazer a saída de bola e vai ter 2 caras atrás. Você quer falar só mais uma coisa. Agora, é um time que corre risco. Pois e é. que perde muito a bola na saída de jogo. E isso eu vi o Independente perdendo muito a bola na saída e perdendo assim, na risca da grande área. Era sobre isso que eu ia fazer o comentário em cima do teu conteúdo do teu canal do YouTube. Tu usasse em determinado momento o eletrocardiograma que curiosamente ele usou. Lembra quando ele falou em colocar os cintos? Tu acha que aquele time, e aí pegando um pouco do que tu dissesse no teu canal do YouTube, mas também projetando o que a gente vai esperar dele aqui, e eu não tenho nunca preconceito com o treinador. Eu acho que eles têm que trabalhar, a gente tem que deixar trabalhar e depois a gente criticar em cima de fato. Não adianta a gente... Só que pela tua análise, tu faz uma análise muito criteriosa de como tu viu os times, sobretudo nas partidas que tu pudesse acompanhar. A pergunta que eu faço é uma pergunta muito simples. Esse eletrocardiograma vai demorar quanto tempo, na tua visão, para que o Inter tenha padrão? Porque tu fala em quebra de paradigma, tu fala em eletrocardiograma, eu quero saber o seguinte, até quando a gente vai entender que faz parte do processo de formação do time? O Fernando Carvalho uma vez disse que um dos trunfos do Internacional ser campeão do mundo em 2006, ganhar a Libertadores, é ter ele sempre buscou isso, nem sempre acertou, ter um nível intelectual do seu grupo de jogadores com capacidade para entender muito facilmente, para ler o jogo durante o jogo e entender o que o técnico diz. O Inter vai ter que ter isso. O Inter tem alguns jogadores assim.
O Edenilson é um jogador assim, um deles. ficar, o Cuesta é um jogador assim, o Inter tem o Patrick, Se ficar o Cuesta, Bosquilha, o Bosquilha. O Inter tem alguns assim, vai depender muito disso. O Tiger quer falar, quer complementar aí. Eu quero trazer também uma informação, um relato importante sobre essa metodologia de treino do técnico espanhol, tá? Porque esse modelo de jogo, que é o jogo de posição que ele vai implementar através dos seus conceitos, ele demora um pouquinho, como o César citou. O Gabriel Correia acompanhou recentemente um seminário que foi apresentado pelo Miguel Ángel Ramírez. É um seminário onde diversos técnicos expõem as suas ideias conceituais de trabalho, de metodologia de treino e de aplicação nisso no time. E o Gabriel me contou uma coisa que me chamou a atenção. Em determinado momento, o Miguel Ángel Ramírez fala que no conceito dele de treinamento e de metodologia de trabalho, ele trabalha por módulos. Em determinado módulo, a gente trabalha em 2 semanas apenas a saída de bola. Depois, no outro módulo, em 2 semanas, a gente trabalha apenas o aspecto defensivo. Depois, apenas a criação de jogadas pelos lados. Estou dando exemplos aqui. Só que aqui no Brasil, o Miguel Ángel Ramírez vai ter dificuldade de fazer isso, porque o calendário ele é muito mais apertado para ele poder trabalhar de 2 semanas em 2 semanas cada ponto. Essa, já vou adiantar, é a minha pergunta para ele na apresentação que acontece sexta-feira, 5 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. Quando é que o Inter estreia na Libertadores, Tiger? 21 de abril. O time tem que estar pronto até 21 de abril, gente. Não vai. Não, sim, peraí. Pronto, assim, o time, claro que vai crescer, não vamos esperar que em dia 21 de abril esteja jogando na plenitude do que é o Ramírez. Mas ele tem que ali já ter algo para mostrar, né? Tem que ali, então vai ter aí. Ele vai ter que pouquinho montar mais de um mês. o módulo do módulo. Ele vai fazer o seguinte, vai montar um módulo para defesa, que vai estar treinando aqui no campo 1, e o módulo para ataque vai estar treinando no campo 2. E assim ele faz de 2 semanas, ele ganha uma. Sem opinar se isso vai dar certo ou não, eu quero dizer que me encanta a mudança. Por isso que eu defendo tanto técnicos estrangeiros. Eu gosto de aprender e eu acho que a possibilidade. O Cudê, eu acho que ensinou algumas coisas, inclusive erradas e certas para todos nós, como o Jorge Jesus. Então eu gosto dessa oxigenação. Eu queria há muito tempo um técnico estrangeiro Eu queria o Klopp treinando a seleção brasileira. Eu acho que isso aí ensina, te faz questionar, te faz refletir, é uma palavra que tu gosta muito, te faz refletir. Eu gosto muito disso. Não sei se vai dar certo. Mas eu estou encantado com essa mudança que a gente vai ver. Eu gosto também. Eu fecho contigo. Acho que isso é desafio. Sobretudo para a nossa cabeça também. Para todos nós. Para a nossa cabeça. É desafio. Nós vamos olhar, nós vamos entender um método de trabalho diferente, nós vamos ver uma equipe diferente. Isso é fundamental. A pergunta que eu faço é um pouco... Eu estou tentando avançar na pergunta que é... Entendi. Quando que a gente vai entender que, gente, deu. E eu não estou falando em derrota no campo. Não é isso. Que derrota no campo a gente vai ter durante todo o ano. Derrota é da vida. Eu estou dizendo até que ponto a gente vai fazer com que os jogadores digam o seguinte, eu já entendi o recado e eu não consegui render. Ou eu não entendi o recado ainda. Até que ponto a gente vai cobrar. Em 6 meses, 3 modelos diferentes de jogo. Tinha o do Cudê até outubro, novembro, isso aí. Até o final de outubro, o Abel e agora... E ele tem algumas coisas dos dois. Olha que legal. Ele tem uma saída, ele gosta da saída qualificada como gostava o Cudê e joga com homens abertos, os extremos na frente como jogava. E olha que legal isso que tu colocasse agora, porque é exatamente essa a pergunta. Tu pegasse exatamente o técnico brasileiro, o Abel, em 2 semanas disse o seguinte, vamos lá, gente, e os caras absorveram o que ele estava dizendo. Em 2 semanas, o Abel resolveu. Quanto tempo ele vai ter? Em 2 ele não vai resolver.